Você já tomou uma decisão importante do casamento no meio de uma discussão acalorada? Ou fez promessas sob pressão e depois se arrependeu? É sobre isso que nós vamos falar em mais um podcast Casais Prósperos. Eu sou Priscila Flores, planejadora financeira, e nós vamos entender por que isso acontece e como evitar também. E para nos ajudar com esse tema, nós temos aqui mais uma vez a Camila, neuropsicóloga, especialista em educação e relacionamento. Inclusive, a Camila estreou nessa semana no programa Vida Ensinos da Rádio Novo Tempo. Cá, seja muito bem-vinda e muito obrigada mais uma vez por compartilhar conhecimentos tão importantes para os casais. Agradeço, Pri, por estar aqui hoje. É muito bom estar compartilhando conhecimentos sempre. E realmente a gente estreou nessa semana na Rádio Novo Tempo com o programa Vida e Ensinos, que é na frequência 1290 AM, tá bom? Então você que é pai, mãe, educador, você pode acompanhar esses 5 minutos de aprendizado sobre educação que com certeza vai ser enriquecedor para você. Muito legal, Cá. E Cá, eu percebo ultimamente que nós estamos vivendo numa era de muito estresse. As pessoas estão com dificuldade de lidar com ele e, consequentemente, isso afeta os relacionamentos também. É impressão minha ou os casais têm levado isso para o relacionamento? E você tem casos clínicos que mostram quanto o estresse tem afetado também em más decisões? Vixe, muitos. É uma impressão muito real, porque a gente está vivendo nessa era que é recheada de ansiógenos, de estressores. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para você de situações. Uma de um casal que, inclusive, é um casinho para você até. Eles decidiram vender a casa deles no meio de uma crise financeira e aí, por conta da pressão, do estresse, eles acabaram vendendo a casa num valor muito mais baixo, né? E depois se arrependeram amargamente. Mas isso foi fruto do quê? Pressão e estresse. Então, afetou muito a decisão desse casal. Tem um outro caso também, que inclusive muitas mulheres se identificam, que é o caso de uma paciente que, com muitos filhos, teve que lidar ali com uma separação, e aí, por conta de uma discussão boba, resultou ali num dano muito grande para a família, e foi devido a situações de péssimo manejo do estresse. Então, a gente acaba falando coisas que não queremos, né? E isso acaba afetando depois decisões importantes e até nesse caso causou a separação da família, né? E é um pouco o que você falou no primeiro podcast, Cá, em relação a como o nosso cérebro funciona sob tensão, sob pressão. Exato, porque assim, a gente vale a pena, para quem não assistiu, voltar lá naquele primeiro podcast. A gente usou até a metáfora da casa, né? Dessa vez a gente vai usar a metáfora, pode colocar até aí pra gente, Pri. Aqui a gente tem a amígdala, né? E a amígdala bem pequenininha, aqui tem o córtex pré-frontal. A amígdala, ela é responsável pelo quê? Pelo alarme, lembram? Então, quando a gente está sobre estresse, é a amígdala que vai dar o recado para todo o corpo, vai liberar os hormônios. Então, ela funciona como se fosse um acelerador. A gente vai pensar agora dessa forma. E o córtex pré-frontal é o que ajuda a gente no planejamento, na empatia, no controle das decisões. Então é como se fosse o nosso freio de mão. Só que quando a gente está muito estressado, o que acontece? É como se a gente pisasse fundo no acelerador e o freio de mão falhasse. Então, há literalmente uma redução da atividade da área do córtex pré-frontal e um aumento da atividade da amígdala, né? Tem um estudo, inclusive, da revista Nature, que mostrou que a gente tem uma perda, inclusive, de massa cinzenta quando a gente está sobre estresse crônico, né? Nossa, então, literalmente, é como se nós ficássemos menos inteligentes em momentos de estresse. Exatamente isso. E o pior é que, assim, quando o cérebro está estressado, ele sempre vai buscar por recompensa imediata. Então, quando a gente briga, por exemplo, o nosso foco não vai ser em buscar uma solução, vai ser em ganhar a briga, né? Então, eu até trouxe uma matemática aqui que eu quero que você grave essa matemática. A matemática é essa daqui, ó. Se você tá com cortisol alto, noradrenalina alta, você vai ter sempre um pensamento reativo. Né? Então é muito importante você entender aqui, liberou hormônio,
cuidado, não é o melhor momento de reagir. Né? O Caio, olhando assim, uma realidade ali biológica nossa, tem alguma saída que a gente pode resolver isso? E existem também algumas técnicas para a gente fugir, né, desse movimento fisiológico mesmo nosso? Sim, e não só tem como eu vou ensinar 3 métodos, tá? Então, são métodos muito importantes, inclusive presta bastante atenção, tá bom? A primeira é a regra das 6 horas, eu faço muito isso, inclusive aqui em casa. Então, são décadas de pesquisa mostrando que, assim, nunca, quando você precisa tomar uma decisão importante, nunca faça isso sob estresse. Né? Então, eu inclusive falo muito isso para pais, que não existe a gente educar com raiva. Quando a gente está com raiva, a criança não aprende, nada vai funcionar direito. Então, no casamento é a mesma coisa. Se a discussão está quente, ela está se intensificando, dá uma pausa. Então, você fala assim, tá, isso é importante. Ok, mas vamos tentar aí dar umas 6 horas e depois a gente retoma esse assunto, porque é o tempo que você precisa para diminuir os níveis de cortisol e você devolver o controle para o córtex pré-frontal. O segundo também, uma segunda técnica, eu chamo de check-up, né? A regra dos 3 check-ups. O que você pode fazer? Você pode primeiro fazer um check-up físico. Eu tô com fome, eu tô com sono, né? Eu tô com sede. É importante. Depois o check-up emocional. Eu tô sentindo raiva, eu tô com medo, eu tô cansada. E o terceiro é o check-up mental. Será que eu tô pensando realmente na solução ou será que eu só tô querendo a razão? E por último, tem a técnica do reenquadramento, que nada mais é do que você tirar o foco de você ou da outra pessoa e levar o foco pro nós. Então, em vez de você falar assim, olha, isso tem que ser resolvido agora. Não, você vai falar assim, ó, vamos pensar numa melhor solução que seja benéfico para nós dois, né? Então, toda essa mudança de pensamento vai ativar aí alguns circuitos neurais de cooperação, né? Então, isso é muito importante. Muito bacana. E Cá, como tudo isso se conecta com a nossa fé? Tem um verso na Bíblia que eu gosto bastante também, que é Filipenses 4, 6 a 7, que fala pra gente não andar ansiosos por coisa alguma. E eu amo esse verso porque nada compensa a gente ficar estressado e preocupado. Então as coisas, elas são como elas são. Então, ou a gente aceita, ou a gente busca a mudança de forma conjunta, ou a gente confia que Deus vai suprir as nossas falhas. Ou melhor de tudo, a gente junta os 3. Então eu vejo muita gente aí perdendo a paz, perdendo a cabeça por coisas que são pequenininhas, né? Gastando toda a energia que se tem com preocupações, com culpas, às vezes transferindo essa culpa, se agredindo. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que a gente não precisa ficar ansiosos por coisa alguma. Então não adianta a gente ficar se esgoelando, brigando, se estressando com coisas que às vezes, e na maioria das vezes, estão fora do nosso controle. Então, é Deus que fala pra gente, para aquietarmos o nosso coração, para nós aprendermos a esperar nele. Então, por exemplo, você fala assim, mas eu tô cansado de sempre repetir a mesma coisa, sempre o mesmo papo, né? Então, ou você aceita, ou você repete de novo até você atingir o nível de condicionamento, ou você ora pedindo para Deus para mudar a cabecinha daquele cônjuge, ou melhor de tudo, você faz os 3. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui banal de algo que acontece, inclusive lá em casa, né? Quando a gente desagrada de alguma coisa, a gente usa a técnica até do humor. Então, o bonitinho lá em casa, o marido, ele tem dificuldade de colocar o sapato na sapateira. Tá lá na frente da sapateira, mas ele tem essa dificuldade. É o único trabalho que ele vai ter, abrir a porta, né? Então, eu tenho 2 alternativas. Ou eu fico estressada, e aí eu começo a brigar, eu começo a praguejar. Poxa, mas toda vez eu tenho que falar a mesma coisa e tal. Aqui não tem empregada, que geralmente as mulheres falam isso, né? Ou eu aceito repetir e eu uso a inteligência, uso a pedagogia. Então, o que eu faço, né? Eu aproveito um momento em que eu percebo que ele tá olhando,
Aí eu uso as filhas, né? Falo assim, olha, meninas, a mamãe tá colocando o sapato na sapateira, tá vendo como a mamãe tá dando bom exemplo pra vocês? Então ele começa a rir e na mesma hora ele vai lá e coloca os sapatos na sapateira também. A indireta com bom humor ali. É indireta com bom humor. Então, isso é você tentar manejar as coisas da melhor forma possível, porque o estresse não vai ajudar nada. E a paz que Deus oferece pra gente é realmente um estabilizador neural. Ela protege a gente desse sequestro emocional que a gente tanto cita aqui. E hoje, inclusive, a neurociência também fala da importância da oração. Então, quando a gente para nós orarmos, a gente, antes de qualquer decisão que a gente precisa tomar, a gente está dando para o nosso cérebro, volta lá um pouquinho, a oportunidade dele, é o freio cerebral, a gente está devolvendo o controle para o córtex pré-frontal, porque a oração funciona assim também, né? Então é essa pausa reflexiva que devolve o nosso equilíbrio. Gente, perfeito isso nessa analogia que a Camila trouxe aqui. E Cá, qual o seu recado final aqui para os nossos ouvintes? Queridos, olha, casal que se estressa, que briga junto, precisa entender o quê? Nada se resolve sobre estresse, nada se resolve com raiva. Precisa tomar alguma decisão importante. Quer prosperar emocionalmente no seu casamento? Aprenda que com raiva nada funciona. Então, recupere-se primeiro, antes de discutir, antes de decidir, antes de tomar qualquer iniciativa. Recupera-se. Como você vai fazer isso? É com você, é o seu método que você vai escolher. Eu preciso me retirar. Faça isso. Eu preciso tomar água. Faça isso. Mas não insista em um diálogo com raiva e com estresse que não funciona. Então, que Deus te dê muita sabedoria para você conseguir dar essa respirada. Peça oração, peça ajuda, porque realmente dominar as nossas emoções, dominar os impulsos da amígdala realmente é um desafio. Mas é possível fazer isso. E eu espero que você, a partir de hoje, comece esse treino cerebral e melhore as condições em casa. Nossa, Cá, que aula incrível, e realmente pode transformar decisões e salvar casamentos com essas técnicas que ela trouxe. E se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha para abençoar mais vidas e lembre-se também de deixar o seu comentário, porque assim você pode concorrer a uma de nossas canecas personalizadas aqui. Inclusive, a da Maria Rita já está a caminho. Vou colocar aqui, né? Vou até passar aqui um pouquinho para frente. Da Maria Rita, tá? Já está a caminho, tá bom? A canequinha personalizada aqui. E se você quer ganhar a sua também, continue compartilhando. Você nos ajuda na nossa missão de abençoar vidas, compartilhando o conteúdo. E para te honrar, a gente faz o sorteio da caneca também. E lembre-se, boas decisões moram em um cérebro, um coração em paz. Fiquem com Deus, um abraço fraterno e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau, até mais.